Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Entrevista Primaz e mais uma vez com o apoio cultural da Serra do Mineração e do Grupo 3T. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que agora está recém-convocado para a Seleção Brasileira de Taekwondo, que é o Luiz Augusto da Cruz André. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite, Agência Primaz, pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história aqui. Estou muito feliz em poder participar do programa, viu? Bacana demais, Luiz. Eu acho que assim, de início, né, para todo mundo te entender um pouco da sua história, a gente queria saber como que você iniciou no esporte, né? Como que você iniciou no Taekwondo? Como que foi isso para você? Então, na verdade, eu iniciei no Taekwondo de uma forma muito inusitada. Na minha época de criança, eu tinha muita asma na minha infância, e aí o médico falou com minha mãe que seria interessante eu fazer aula de natação. E foi na mesma época que aqui em Mariana lançou um projeto no CRIA Mariana, que é um centro de referência à criança e adolescência, e tinha aula de natação lá para os marianenses. Então minha mãe me colocou nesse programa para mim fazer aula de natação de acordo com a orientação do médico. E quando eu cheguei lá, eu podia fazer outras atividades. Eu podia fazer até 3 atividades. Aí eu fui fazer natação, tentava jogar bola na época ainda. Não era muito bom, inclusive desisti rápido. Mas aí tinha o taekwondo. Nunca tinha ouvido falar o que era taekwondo. E quando eu comecei a participar e praticar lá no CRIA Mariana, estou até hoje. Bacana. E como que foi esse encontro com o taekwondo, mais especificamente, assim? Como que você descobriu que você era muito bom ou não foi algo tão rápido assim? Como que foi? Assim, na verdade, eu era um dos piores, viu? Naquela época, minha coordenação motora era muito ruim, eu era um pouco acima do peso, e aí comecei a praticar o esporte, comecei a gostar, comecei a evoluir, e aí em 2015 comecei a participar das minhas primeiras competições. Na época eu era infantil ainda, categoria que não tinha contato, fui lutar, ganhei minha primeira medalha, fiquei empolgado, e desde então comecei a dar seguimento. O meu professor que dava aula no CRIA, depois ele saiu do programa e aí ele abriu uma academia lá no bairro Cabanos, o bairro onde eu moro. Nessa época eu já era juvenil, estava ali nos meus 15, 16 anos, e ele me convidou para poder apoiar ele nas aulas, ajudar ele a dar aula, que ele precisava de alguém que ajudasse ele ali dentro do projeto. E foi quando eu me envolvi mais dentro do esporte, dentro da modalidade, então comecei a atuar como professor. Inclusive hoje a minha profissão é professor e treinador de taekwondo, além de atleta também trabalho com uma modalidade, da onde eu tiro meu sustento hoje. E aí, desde essa época, eu peguei esse amor, essa paixão pelo taekwondo e continuei participando das competições e também na seleção hoje. Ai, bacana demais. Indo para essa questão de você ser professor, né? Você acha que modifica muito, às vezes, o valor que você dá ao esporte e a sua carreira atualmente, você ter se tornado professor de taekwondo? Totalmente. Quando eu comecei, eu tinha aquele sonho de ser atleta, de ser competidor, de viver da competição em si. Em 2020, o meu professor que dava aula, o Arthur, ele precisou mudar de carreira. Ele teve uma novidade, ele teve que mudar de carreira, e aí ele me sugeriu que eu assumisse a academia, me deu essa sugestão, e aí em 2020 eu assumi a gestão da academia. Eu tinha 19 anos na época, e aí a partir daquele momento eu não era só mais um ajudante, eu era o gestor da academia, e isso mudou totalmente a minha vida, porque em março de 2020 veio a pandemia. Então, assim que eu assumi o meu empreendimento pela primeira vez, ali, muito novo, eu não sabia se os pais iam confiar totalmente no meu trabalho, porque a figura mais velha estava saindo. Eu já sabia da aula, ensinar taekwondo eu sabia, mas eu não sabia fazer gestão, não sabia como que eu pagava alguém para me ajudar, pagava aluguel, enfim, essa parte era novidade para mim. E logo em seguida veio a pandemia, então, assim, foi uma época que eu aprendi muito na minha vida também, o que é o valor da persistência. Isso já vem atrelado ao esporte em si. Então, foi um período difícil, mas graças a Deus eu acho que ele me tornou mais forte hoje. E naquele momento eu vi que a prioridade não era mais só competir e lutar, eu tinha a gestão da academia para fazer e da onde eu tirava o meu sustento. E hoje a competição para mim, ela serve tanto como motivação e como referência para meus atletas. Então hoje eu vejo essa parte de competição como mostrar o caminho para eles e mostrar que é possível chegar lá também. Então, assim, às vezes eu vejo um aluno ali se motivando e querendo seguir aquele caminho, tem um valor maior do que a medalha em si, o pódio em si. É claro que é gratificante poder ganhar, ser campeão, mas ensinar pelo exemplo, eu acho que é uma coisa que não tem valor, assim, que não dá para estimar. É muito legal essa parte de ser a referência para as pessoas, e uma responsabilidade muito grande também. Com certeza, eu acho que às vezes deve estar ensinando e até se ver um pouco nos seus alunos, né? Sim, porque assim, eles não olham só o que você fala, principalmente a postura que você tem, como que você faz, o que você faz. Então, assim, tudo que eu faço hoje em dia é baseado nisso, em ver que eu sou motivação para alguém. Então, eu me atento muito a isso, em dar o meu melhor. E quando eu comecei a competir lá atrás, que eu
ainda estava competindo e tinha pouco tempo que eu tinha assumido a academia, eu tinha um receio muito grande de perder, porque eu achava que meus alunos só iam se motivar comigo se eu fosse o campeão sempre. E hoje, mais maduro e mais velho, eu sei que isso não é a realidade de todos os atletas. É normal perder, ganhar faz parte da vida de qualquer atleta. Mas naquela época eu achava que eu sempre tinha que ganhar. Eu só ia ser referência para ele se eu ganhasse. Só que muito pelo contrário. Hoje eu sei que eu sou referência porque eu sou sinal de persistência e constância. Foi assim que eu cheguei onde eu cheguei hoje, sendo persistente, constante, ganhando, perdendo. Eu estava treinando na segunda-feira de novo. Na semana seguinte eu treinava de novo. Se eu perdia, eu voltava e treinava de novo. Então, acho que isso é a maior lição que eu posso deixar para eles. Sejam constantes no que eles forem fazer na vida deles. Aprenda que a constância e a persistência pode te levar lá junto com a disciplina. Ai, que lindo! Isso é muito verdade. Falam muito que o esporte é uma das práticas mais plausíveis, assim, de você realmente aprender a ser persistente e resistir naquilo que você quer, né, nos seus sonhos. Sim, o esporte ele te ensina muito a lidar com frustração, né? Ele é um cara, principalmente o alto rendimento em si, que a gente está falando agora das competições, ele não facilita a sua vida, não. Se você chegar diante do desafio e você sentir que ele está muito grande, ou você tenta melhorar, mudar, fazer uma coisa, ele vai continuar grande. Ele não vai ficar menor. Então, eu vejo hoje o esporte como a maior ferramenta de transformação. Para mim, é uma das principais hoje, principalmente na juventude que a gente vê hoje. Eu acho que o trabalho que eu faço hoje impacta muito nessas crianças para eles aprenderem a lidar justamente com essas dificuldades. E, assim, são coisas que eles vão levar para a vida. Hoje eu tenho muitas crianças que eu atendi que não são atletas, que não desenvolveu interesse pelas competições, mas que eu tenho certeza que o esporte fez diferença na vida deles. Onde que eles estão hoje, eles carregam aquela essência que eles aprenderam. Que lindo. E falando um pouco disso, né, de iniciar no esporte na infância, na juventude, tem alguma memória, talvez alguma primeira memória, alguma memória sua quando você era criança que te marcou muito dentro do esporte, dentro do taekwondo? Acho que o meu primeiro campeonato, né, esse primeiro contato em si, foi assim, fui lá lutar, na época eu não era categoria sem contato, ganhei minha primeira medalha de ouro, fiquei extremamente motivado, feliz, já queria voltar na segunda etapa para lutar na categoria de contato. Aí cheguei no meu segundo campeonato, perdi de 7-0. E aí foi quando eu lutei na primeira categoria com contato. E aí foi a primeira vez que eu passei pela aprovação, que assim, não era só uma medalha de ouro, era aprender a resistir ao processo. Então eu voltei, treinei mais, voltei na outra, consegui ganhar, depois perdi, enfim, todo aquele processo. Então acho que isso é o que motiva e que ensina realmente como que as coisas são na vida. Nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer só porque a gente quer naquele momento. Às vezes as coisas vão precisar de mais trabalho, mais persistência, até você chegar ao seu objetivo final. Com certeza. E eu acho que quando a gente está passando, né, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Quando a gente está passando por essas questões de altos e baixos na vida, dentro do esporte, as pessoas que nos acompanham ali nesse processo, elas são muito importantes para a gente conseguir resistir, né, àquilo. Tem alguém, alguma inspiração sua que te ajudou nesse processo, nesse caminho? Bastante. Várias pessoas fizeram parte da minha vida durante esse processo, mas eu não poderia deixar de falar aqui do meu mestre, que hoje é o meu treinador e meu técnico, né, nas competições que eu participo, o Edilson. Ele foi um mestre que me acolheu juntamente quando eu comentei que o meu professor ele acabou mudando de profissão, então eu perdi, além do meu chefe, né, que era na academia, o meu treinador. Então, a partir daquele momento, eu tinha que ser o meu treinador e treinar ao mesmo tempo. Então, eu montava o meu treino, eu tinha que treinar ali sozinho. E aí foi quando eu conheci a TKD Olympus e comecei a fazer parte da equipe, é uma equipe lá de BH. Então, aos finais de semana, geralmente eu vou fazer um treino extra com eles. Durante a semana eu fico aqui em Mariana, aos finais de semana eu vou para lá. E quando eu estou em algumas competições, ele me acompanha e foi uma pessoa que sempre me motivou e segurou minha mão ali nos momentos difíceis. Naqueles momentos que a gente pensa em desistir, a gente tem que ter alguém ao nosso lado, pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, assim, você está cercado de pessoas que te jogam para cima. Eu acho que é uma coisa que eu já escutei falar e eu acho que faz muito sentido, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas que te puxam para baixo, que não te motivam, isso te atrapalha muito. Então, ele foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, principalmente nos momentos difíceis, me ajuda até hoje. E todos os atletas da academia também, que sempre motivaram, me ajudaram, até me batendo mesmo, treinando junto, isso faz a gente evoluir, essa dificuldade nos treinos que faz a gente se tornar mais forte, mais eficiente. E é isso. Por mais que o taekwondo a gente vê como um esporte individual, a todos os momentos a gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém para treinar com a gente, a gente precisa de um treinador para entrar com a gente lá no momento da luta. Hoje meus alunos me ajudam muito, então sim, durante a semana é com eles que eu treino e isso faz total diferença na minha preparação. Foi através deles que eu consegui chegar à seleção brasileira. Que lindo, que lindo. Eu queria te fazer uma pergunta também, Luiz.
que é uma pergunta, eu já me desculpo de antemão, de alguém que não entende realmente muito sobre lutas no geral. Porque eu acho que a gente que vê de fora, né, a gente tem uma cabeça muito focada às vezes em filme, porque a gente vê em filme. Então, sei lá, a gente tá assistindo alguma luta e a gente vê o treinador falando uma coisa e o atleta sobe ali no tatame ou no ringue, no que for, e começa toda aquela questão. Quero saber qual que é o sentimento que você tem assim que você vai pro tatame e você vai pra luta. Qual que é o sentimento? O que você tá pensando ali naquele momento? Ali, uma adrenalina muito legal, né? Assim, esse sentimento, eu acho que te faz sempre querer sentir mais e voltar. Quando você pisa no tatame ali, que a luta vai começar. Assim, é até difícil explicar uma sensação. Imagina você tá descendo uma montanha-russa ali, aquele mesmo sentimento, aquele frio na barriga, aquele medo inicial, e na hora que a luta começa, você começa a sentir aquele momento, depois que você dá o primeiro chute, as coisas começam a fluir. E assim, é uma mistura de emoções o tempo inteiro. Aí você marca um ponto, toma um ponto, começa a perder, começa a ganhar, e é tudo muito rápido, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas assim, eu confesso que eu gosto dessa sensação. Às vezes dá blackout, assim, de você não lembrar o que aconteceu ou não? Às vezes dá um blackout de você não conseguir aplicar aquilo que você treinou várias e várias vezes. Chega no momento da luta ali que você precisava fazer aquilo ali, e às vezes a situação aconteceu, passou, você não conseguiu fazer. Então, assim, por isso que a gente tem que tentar treinar o mais próximo possível da realidade que acontece na luta. Então, quanto mais situações que você treina reais ali que podem acontecer na luta, mais seu cérebro vai estar preparado e você vai se sentir mais confiante quando a situação acontecer. Aquilo não é uma novidade para você, você já consegue aplicar o que você vê ali como eficiente naquele momento. Então, assim, é treinar bastante, treinar o máximo possível. Bacana. E para quem também tá acompanhando, eu queria que você me explicasse um pouco do taekwondo, assim, porque eu acho que o taekwondo às vezes pode parecer muito técnico para quem não entende muito, né? O que você acha que é alguma coisa que diferencia o taekwondo de outras lutas e que pouca gente sabe ou percebe ali assistindo? Então, o taekwondo hoje, somente depois que ele se tornou um esporte olímpico, ele é um esporte onde o atleta ele busca uma pontuação. Então, dentro da luta, ele não busca só acertar o adversário em qualquer ponto. Ele tem uns lugares específicos onde ele vai marcar ponto e ganha quem tem mais ponto no final. Então, a gente usa um sistema hoje que é um sistema eletrônico, a gente tem um colete, esse colete ele é com sensores, e um capacete também com sensor, e o atleta adversário tem uma botinha também eletromagnética, e aí o ponto é computado quando tem um contato da botinha diretamente no colete ou no capacete. Então, se o atleta chutar no braço ou chutar em qualquer no ombro, não vai ser ponto. Só vai ser ponto se ele acertar no colete. E, ao mesmo tempo, a gente tem as categorias de peso divididas. Então, por exemplo, eu luto na categoria até 63. Na categoria 63, tem uma calibragem específica para marcar o ponto. Se eu só encostar o pé não for suficiente para dar aquela calibragem, não vai ser ponto também. Então, eu tenho que encostar o pé e dar um impacto que seja acima daquela calibragem necessária. Se for um atleta que é de 80 quilos, a calibragem dele tem que ser maior que a minha, porque o peso dele é maior que o meu. Então, além de ter que acertar no local correto, tem toda a calibragem. Então, assim, eu confesso que eu gosto muito porque é uma luta que tem que ser o tempo inteiro estar atlético nesse sentido também. Então, assim, às vezes não é um chute forte, é 2 chutes rápidos, você tem mais ponto do que um chute forte. Às vezes um chute forte, até você conseguir chegar com ele, o chute rápido é mais eficiente, ter com 2 sim. Então, é uma modalidade que é muito técnica, é muito rápida nesse sentido. Então, a gente costuma fazer muito com 2 golpes com o pé fora do chão, 2 até 3, que é o máximo que pode fazer. Você não pode fazer mais 3 chutes com o pé fora do chão, mas assim, a gente tem que, às vezes, buscar fazer várias ações para conseguir achar um ponto num atleta muito técnico, muito eficiente ali, porque você não vai conseguir chegar e chutar, fazer um ponto de primeira nele, porque ele vai estar com a guarda ali muito bem fechada, tem que construir um ponto, construir realmente uma estratégia dentro desse sentido. Mas, assim, o que mais diferencia que eu vejo hoje é que a gente tem esse sistema eletrônico para marcar a pontuação. Que bacana, que loucura, né? É realmente uma luta muito estratégica mesmo. E, assim, né? E também a gente tem muitas situações que se tornam faltas dentro da luta. Hoje o taekwondo ele é disputado por round, então se são 3 rounds, e aí se o atleta ganha 2 rounds, ele ganha de 2-0. Se eu ganho um round e o adversário ganha o outro, tem o terceiro round. Dentro desse round, eu posso tomar no máximo 4 faltas. Se eu tomar a quinta falta, eu sou desclassificado. E aí, se você fizer um chute, por exemplo, abaixo da linha da cintura, é falta. Se o adversário me chutar, eu segurar o pé dele, é falta. Se eu agarrar o adversário dentro da luta, é falta. Se eu pisar fora da área de luta, também é falta. Se eu encostar qualquer parte no chão que não seja a sola dos meus pés, também é falta. Eu não posso pôr o joelho no chão ou encostar a mão no chão, vai ser falta também. E entre outras ali, parar o joelho, que algumas modalidades é permitido no taekwondo, não pode, você não pode defender com a canela em si, também é uma situação de falta. Então você tem que estar muito atento, porque se você comete ali 2, 3 faltas, até se o atleta adversário for estratégico, ele vê que na pontuação ele não consegue chegar, ele pode tentar ganhar o round ali por número de faltas. E tá tudo certo, porque faz parte do jogo, né? Então, assim, tudo é questão de estratégia dentro da luta em si também.
Se eu tô cometendo as faltas, não tô na regra, então faz parte. Então você tem que pensar em muita coisa enquanto você tá lutando. Né? Sim, muita coisa ao mesmo tempo. Onde você tá pisando, você começa a ir muito pro canto, o adversário tenta te jogar pra fora, se você pisar fora vai ser falta sua. Então, tem que ficar atento o tempo inteiro em tudo que tá acontecendo no adversário, o placar, o tempo. Os áudios hoje são 3 áudios de 2 minutos, mas como eu falei, só tem um terceiro. Se eu ganhar um, o adversário ganha outro. Se eu ganhar os 2 primeiros áudios, aí já ganhou de 2-0. Já aconteceu com você de você ser desclassificado por falta ou desclassificar alguém através da falta? Já aconteceu as duas situações. No primeiro ano que eu estava lutando na categoria faixa preta, nessa época ainda não era por round. Então era 3 rounds, mas aí não tinha pontuação por round em si. Então, você lutava os 3 rounds e a pontuação continuava seguindo. E aí você podia tomar até 9 faltas. Se você tomasse a 10ª, você era desclassificado dentro dos 3 rounds. E aí nesse dia eu fiz a primeira luta, consegui ganhar. E aí fui para a segunda luta, consegui ganhar também. Na época eu era faixa vermelha, eu fui lutar com um atleta faixa preta na terceira luta. E aí eu tava na área de aquecimento ali, o cara tava olhando para mim com a cara fechada assim. Eu falei, nossa, eu comecei a ficar nervoso, preocupado, eles só me encarando. E aí aquilo ali começou a me dar um receio. Começou a luta, eu comecei a bater nele, aí fiz um ponto, fiz outro. Só que eu comecei a tomar muitas faltas dentro da luta. E aí eu tava com uma pontuação alta, mas tava tomando muita falta. Só que eu tava empolgado ali, tava ganhando, tava conseguindo bater. E aí até o final do terceiro round eu tomei a 10ª falta. E aí foi um dia que foi bem triste para mim, porque eu fiz 3 lutas e perdi a final por falta. O atleta marcou 2 pontos em mim só. Aí de 12 pontos que ele tinha, 10 era de falta minha. Porque cada falta que eu tomo, o adversário ganha um ponto pela falta. Então ele sobra um ponto pro adversário e sobra uma falta para mim. Aí nesse dia eu tomei as 10 faltas e ele ganhou 10 pontos de falta minha e eu fui desclassificado. Caramba! Nossa, que peso! Que difícil. E aí, no ano seguinte, eu estava fazendo uma luta com um adversário que era um pouco mais técnico que eu na época e eu não estava conseguindo achar brecha nele em pontuação, ele estava bem à frente na pontuação, mas quando chegou no terceiro round, fisicamente ele já estava bem cansado, ele já estava ali com umas 7 faltas já, a estratégia foi tentar forçar a falta ali, e aí eu consegui ganhar na falta também. Mentira! Então assim, depois, nessa época eu não gostei do resultado em si, porque eu falei assim, eu não me sentia merecedor daquele resultado por ter ganhado de falta, hoje eu vejo que faz parte do jogo. É uma estratégia que pode ser aplicada assim, se o atleta está cometendo faltas e não está ali dentro do jogo de uma forma correta. Então, tudo tem que ser observado. Mas na época eu fiquei bem triste de ter ganhado por falta. Mas acontece, faz parte do jogo, tá nas regras. Jogo. A forma é a estratégia que você teve que utilizar para Sim, assim, quando era, por exemplo, por pontuação corrida, então os atletas às vezes abriam uma vantagem e conseguiam administrar por mais tempo. Hoje, por ter como torcer para o round, por exemplo, se eu ganhar o primeiro round 10-0, o segundo vai começar zerado. Então, vai começar tudo de novo. E, às vezes, os atletas antes, eles não preocupavam tanto com a parte física, se ele era muito técnico. Se ele era bem técnico, conseguia abrir uma vantagem e administrar. Quando teve essa mudança por round, agora a parte física é extremamente importante, porque você ganha um round ali, mas tem que buscar de novo o segundo. Se o atleta é mais forte fisicamente, ele começa a crescer ali no físico, você fica cansado, aí o segundo você não consegue ganhar, vai pro terceiro, aí você tá mais cansado que ele tá mais inteiro. Então, deixou mais dinâmica a luta depois que ela começou a ser por round. E aí mudam muitas estratégias, né? Então, tudo isso aí tem que ser aplicado e evoluindo. É muito legal essa evolução do esporte em si. Cada nova regra ela te deixa de um formato diferente. Inclusive, a gente tem chute que vale 6 pontos. Você pode estar ganhando a luta ali de 6 pontos de diferença, você toma um chute giratório no final, o atleta empata a luta e ainda passa à frente na questão do desempate. O chute giratório ele vai mais pontos se a luta terminar empatada, por exemplo. Tem alguns critérios também de desempate. Caramba, cara. Você falando de mudanças, de acompanhar essas mudanças do esporte. Tem alguma mudança que você gostaria que acontecesse dentro do taekwondo? Assim, o que eu gostaria que acontecesse, não. Hoje, a gente teve uma mudança para esse ano, que foi uma mudança que faz total diferença também, porque antes a gente tem um vídeo replay, o VAR, dentro do taekwondo, onde o meu técnico ele pode solicitar uma verificação de algum tipo de lance, de determinado momento ali que ele acha que não foi correto, ou que foi inválido, alguma falta que eu tenha sofrido. E dentro dessa solicitação, antes ele podia solicitar um chute na cabeça que não fosse computado. Por exemplo, o capacete ele tem uma abertura na face. Então, quando eu acertar um chute direto na face, se não pega no capacete, não tem o sensor para pontuar. Então, o meu técnico poderia levantar o cartão e solicitar a adição daqueles pontos. E pode ter algum chute também que resvala ou que pega, não dá um impacto suficiente, que também não computava, ele podia pedir, até o ano passado. A partir desse ano, ele também não pode solicitar isso mais. Então, às vezes, você pode dar um chute ali, se resvalou, não resvalou, se não marcou pelo sensor, o treinador não tem essa opção de pedir. Isso é uma coisa bem legal, somente pra gente que é treinador. Você vê o chute pegando, levantava o cartão para solicitar o ponto. Foi uma mudança que teve a partir desse ano para deixar as lutas mais dinâmicas também. Então isso foi legal, porque acabava que o campeonato demorava muito, que parava toda hora para pedir um ponto, a gente tinha que analisar lance por lance.
se o pé foi correto, não foi. Então acabava demandando muito tempo, então a luta ficou mais dinâmica depois disso. Então essa foi uma mudança que foi legal, que teve por esse ano. E um chute que valia 5 passou a valer 6 pontos agora, que foi giratório na cabeça. Também foi legal, porque deixa a luta mais dinâmica, porque ali você pode ganhar de 6 pontos de diferença e sofreu um empate ali até uma virada com poucos segundos. Loucura, né? E falando sobre isso, assim, tem alguma característica da sua luta, assim, da forma que você luta, que você acha que te diferencia? Que eu acho que diferencia, sim, não, mas uma coisa que eu tento aplicar bastante é um jogo tático dentro da luta, que eu acho que faz total diferença. Porque às vezes você não é um atleta mais flexível, mais rápido, mas se você consegue aplicar ali um jogo onde você vai neutralizar a forma que o adversário luta, isso faz muita diferença. Então, como eu falei, é um esporte bem estratégico, onde você tem que analisar do início ao fim. Então, eu busco sempre usar minhas características ao meu favor dentro da luta, de acordo com as características dos adversários também. Bacana. E eu tô vendo ali de relance algumas medalhas. Você poderia mostrar pra gente? Sim. Quais são elas? Eu trouxe hoje aqui a medalha do JUPS, que eu participei ano passado, que foi do campeonato universitário, que foi através do JUPS que eu consegui a vaga para ir para o Grand Slam, que é a disputa da seleção brasileira. Então, foi lá em Natal, o evento em outubro do ano passado, eu fui campeão do JUPS, fiz 3 lutas lá. E aí ele me deu a vaga para participar do Grand Slam, que foi no início desse ano, em fevereiro, onde eu entrei como reserva da seleção brasileira após 3 lutas também. E aí, com essa colocação, eu fui convocado para compor a seleção no Campeonato Pan-Americano que vai acontecer entre os dias 7 e 8 de maio, agora no Rio de Janeiro. Então a gente vai estar compondo a seleção, representando o país aí, buscar uma medalha pra gente, se Deus quiser. Bacana demais. E trouxe aqui também a medalha do Mineiro, que eu participei esse final de semana. Então esse ano inicia um novo ciclo, então as etapas do Mineiro são classificatórias para os campeonatos nacionais. Então através do Mineiro eu classifico para participar do Brasileiro e Copa do Brasil representando a seleção de Minas, então tem que participar do Mineiro para ser o representante do estado nos eventos nacionais. Ano passado eu fiquei entre os 3 primeiros no Brasileiro também, fui medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, e esse ano vamos buscar o ouro lá também. Então ganhei a primeira etapa, abril começa amanhã, né? Então o mês de abril a gente tem a segunda, o mês de maio a terceira aqui em Mariana, vai ser lá na Arena Mariana também, no final do mês de maio. E aí depois das 3 etapas tem a seleção entre o campeão e vice que vai representar o estado nos campeonatos nacionais. Que bacana! A agenda tá cheia, então, né? Bastante, tem muitos eventos esse ano. E antes de você contar um pouco mais sobre isso, sobre a sua expectativa, sobre sua rotina agora como representante, né, integrante da seleção brasileira, a gente vai para um intervalinho bem rapidinho dos nossos patrocinadores, que é o Grupo 3T e a Cedro Mineração, gente. Até mais. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença.
Vamos apresentar aqui a entrevista Primaz com o Luiz Augusto. E Luiz, você tinha mostrado aqui pra gente as suas medalhas, né? Algumas das suas medalhas. E uma pergunta que tá ecoando aqui na minha mente há um tempo é... O Luiz contou pra gente que ele participou do JUBS e aí o JUBS colocou ele dentro do Grand Slam, né? Isso, me deu uma vaga para participar da seletiva fechada, que é o Grand Slam, que é a disputa da seleção brasileira nesse ano de 2026. Bacana. E eu quero saber como que foi pra você estar no Grand Slam, competindo ali com adversários, né, de um grande nível, de um alto nível. Como foi essa sensação pra você? E depois, agora, participando da seleção, como tá sendo isso? Foi, assim, extremamente... Fiquei muito feliz, né? Porque, assim, no ano passado, eu não consegui classificar para o Grand Slam. Fui em vários eventos e não consegui a minha vaga. Então, esse foi o meu primeiro Grand Slam e saí de lá como integrante da seleção brasileira. Então, acho que isso vai ficar marcado na minha história. E ainda mais poder participar de um Pan-Americano. Então, assim, estou muito motivado, muito feliz, treinando bastante. Eu quero dedicar o meu máximo e buscar essa medalha aí pra gente, aí, representando nosso país. Bacana demais. O Pan-Americano você falou que vai ser em Maio. E como que tá sendo a sua rotina ali de treinos? Como que tá sendo essa preparação para você? Assim, seguir o trabalho que estava sendo feito, eu acho que é importante, e tentar intensificar o máximo possível. Eu sempre busco fazer alguns intercâmbios lá na TKD Olímpia, onde eu treino com atletas de alto nível, internacionais também, atletas que ajudam a melhorar o meu nível. Então, sempre que eu posso, eu vou fazer uns intercâmbios lá e seguir acreditando no processo. Então, o processo de chegar até lá foi através do trabalho que eu faço no dia a dia, então eu tenho que confiar no meu trabalho e seguir firme nesse processo aí. Bacana demais. E eu queria saber, assim, a questão de expectativa mesmo. Então, por exemplo, em maio, assim, com o Pan-Americano, expectativa de ganhar, qual que é um plano ali futuro? E como está a sua vivência realmente de estar dentro agora da seleção brasileira? O que você está carregando dentro de você com isso? Assim, é uma experiência única. Eu acho que isso é legal e tem que ser valorizado, de poder estar ali em um ambiente com atletas ali internacionais, atletas medalhistas olímpicos ali. Então, assim, estou muito animado de poder participar desse evento e conviver com eles, aprender com eles, enfrentar atletas de outro país ali também, que vai ser legal essa experiência. E a expectativa sempre tem que ser lá em cima. Então, a gente quer ser campeão, vamos buscar esse ouro aí, vamos ver como vai ser, tá dentro desse evento. Tá dentro de toda essa estrutura, poder representar a CPTKD aí, que está fazendo um trabalho fantástico aí com os atletas aí do Brasil, estão tendo muito resultado. Inclusive, no ano passado a gente teve o primeiro campeão mundial brasileiro, que foi o Henrique, e ainda foi eleito o melhor atleta do ano do mundo. Então, assim, a gente está no nosso melhor momento mesmo, então tá bem legal, as expectativas estão bem grandes para esse evento. Ai, bacana demais. E você tá até com uma postura, Luiz, tipo assim... Sabe quando tem aquela entrevista, quando o atleta ganha e aí vem um jornalista entrevistar ele? Tô com a mesma... A expectativa tá lá em cima, então. A gente aqui também. Mas uma coisa que eu queria perguntar, que sempre que vem algum atleta aqui na Primaz, a gente gosta de fazer essa pergunta porque realmente é uma realidade para a maioria, né? Porque ser atleta no Brasil não é fácil. Né? A gente sabe que não é fácil. E eu queria te perguntar, assim, para você, quais que são os principais desafios, né, de seguir em um esporte de alto rendimento, né, aqui no Brasil para você? Os custos, né? Os recursos ali são uma das principais limitações. Tem que investir muito, não é só sobre você pagar uma inscrição, é toda a alimentação que você tem que fazer, toda a preparação no dia a dia ali, aí a viagem, a alimentação na viagem, nutricionista, preparação física, academia, enfim. O esporte tem um custo altíssimo. E o que dificultou todo esse processo é isso. Hoje, graças a Deus, eu tenho algumas empresas que me apoiam aqui na cidade e estou lançando um projeto também onde eu estou buscando ter um apoio para a equipe de competição que eu estou formando. Então, hoje, eu não quero ser só o pioneiro, eu quero trazer novos talentos juntos comigo. Então, a gente está lançando um projeto aí, LATKD, formando campeões dentro e fora do tatame, onde a gente está buscando apoiadores que têm interesse em apoiar atletas de alto rendimento para possibilitar que eles consigam ter toda essa estrutura de psicólogo, nutricionista, preparação física, fisioterapeuta também, que é importante, para que você esteja ali sempre 100% ali, não vai para uma competição lesionada. Então, estou buscando estruturar toda essa estrutura para que eles consigam ali ter a melhor preparação possível e ter um caminho assim mais próximo, mais tranquilo do que eu tive nesse sentido. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você treinar, se preparar, se dedicar, e no final das contas você não poder competir porque você não tem dinheiro para pagar a inscrição.
Isso eu acho que é algo que pesa muito e eu já vi acontecer com muitos atletas e eu não quero prometer para um aluno meu que ele tem capacidade de chegar e ele ficar de fora porque não tem um recurso para ir. Então, a gente está buscando aí estruturar um projeto nesse sentido para que eles consigam ter essa parte aí garantida. E aí é trabalhar no que precisa ser feito, treinar bastante, se dedicar, que a gente vai chegar lá. Que lindo, que bacana. E como que funcionaria esse projeto, assim? Teria uma sede? Como que você idealiza? Até para as pessoas que assistiram essa entrevista, né, alguns patrocinadores se interessarem e saberem como iria funcionar. Então, assim, caso aqueles que têm interesse, a gente marca uma reunião, eu apresento o projeto, a gente tem algumas cotas pré-definidas e aí, de acordo com essas cotas, as empresas têm a contrapartida da visibilidade, algumas outras coisas inclusas dentro dela. E aí a ideia é um apoio recorrente ali durante 12 meses para que a gente consiga montar realmente um plano e uma estrutura de competições durante esse ano de 2026. Então, a gente está começando agora a partir do mês de abril. Já temos algumas empresas que fazem parte, estamos buscando aí outros novos possíveis apoiadores para o projeto. E aí, caso aquele que tem interesse pode estar em contato, vai ter um prazer de apresentar para eles também toda essa estrutura que a gente está montando. Que bacana, Luiz, de verdade. E é muito importante isso de voltar um pouco às raízes, né? Você é de Mariana, Santa Rita de Cássia, né? Isso, nascido e criado lá. Nascido e criado, Mariana para o mundo. E voltar e perceber essa falha no sistema, não só de Mariana, né, como do Brasil inteiro. E eu queria saber como que é para você saber que você está representando Mariana dentro do esporte, dentro das competições que você está participando. Assim, é um sentimento que às vezes eu deito no WC pensando, nossa, onde eu consegui chegar, sair lá do CRIA, né? Naquela época não tinha toda essa perspectiva, eu não imaginava chegar tão longe, participando ali do Brasileiro, alguns eventos nacionais que eu comecei a ir até poder participar do Brasilão, agora eu vou participar do Pan-Americano. Então, acho que isso serve como mostrar que é possível. Não é porque a gente é de Mariana, que a gente está aqui no interior, que a gente não consegue chegar também. Com trabalho, persistência, dedicação e foco, é possível chegar. Então, assim, eu quero poder mostrar o caminho e mostrar que eles também podem chegar. Todo mundo que estiver ali disposto a percorrer esse caminho, que não foi fácil. Confesso que ele teve momentos difíceis, mas que dá para chegar também. E Mariana, o esporte mariano cresce cada dia. Isso é muito importante também. A gente tem uma prefeitura que abraça e gosta do esporte. Inclusive, a gente tem uma etapa do Campeonato Mineiro aqui na nossa cidade, também é muito importante, valoriza bastante os atletas locais e o desenvolvimento esportivo dentro da cidade. Então, eu tenho boas expectativas para o futuro aí do esportivo de Mariana. Bacana. Você tinha falado de uma competição que vai rolar aqui em Mariana? Isso é a terceira etapa do Campeonato Mineiro. Então, essa aqui foi a primeira, que foi em João Monlevade, que foi nesse final de semana que passou agora. A segunda vai ser em Ouro Branco, no mês de abril, e a terceira vai ser aqui em Mariana. No final do mês de maio, a gente vai ter a terceira etapa do Campeonato Mineiro lá na Arena Mariana, e ao final dessa terceira etapa vai definir a seleção mineira que vai representar o estado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E qual que é a sensação de estar lutando em casa, né? Por assim dizer, como que vai ser isso para você? Assim, a etapa em casa é mais difícil porque, além de ter essa habilidade de lutar em casa, é a etapa que eu levo mais atletas. No ano passado, a gente levou 40 atletas para competir nessa etapa. Então, se eu fico na correria, eu vou ter que lutar. Depois, já troco de roupa, já vou entrar com um atleta meu ali para competir. A gente leva os pequenininhos também na iniciação esportiva. Então, assim, uma etapa que é muito gratificante poder ter a oportunidade de ter uma etapa em nossa cidade, mas é uma etapa que a gente trabalha bastante também. Eu posso imaginar. E você tinha falado sobre carregar esse orgulho, né, de estar representando Mariana, assim, agora. Você acha que é esse orgulho que tá te levando, assim, ao sentimento, né, quando você colocar a blusa, como chama? O agasalho. O agasalho da seleção? Também, né? Acho que tudo faz parte e eu quero, assim, poder estar lá representando nossa Primaz e mostrar que ela também vai estar entre os melhores do país e participando de um evento internacional ali. Vai ter um gaveteiro lá. Bacana demais. Uma coisa que eu quero também te perguntar. Dentro do esporte, talvez não apenas do taekwondo, mas dentro das suas vivências mesmo, estando ali, né? O que você acha que precisa evoluir dentro dos esportes, assim? Eu acho que justamente os apoios ali na base, né? Assim, a gente tem muito apoio aos atletas ali que talvez já conseguiram um destaque melhor. A gente tem uns programas de bolsa hoje que ajudam aqueles atletas que têm um resultado ali, que conseguem contemplar uma bolsa nacional, internacional, aquele apoio que ajuda. Mas eu acho que a base tem que ser melhor investida. Que você tem um investimento na base, você proporciona mais oportunidades de mais atletas chegarem. Então, eu acho que falta um olhar mais técnico ali, realmente na base do esporte, nos projetos iniciais ali,
a oportunidade de um aluno que às vezes não tem condição de pagar uma inscrição para ele poder participar do evento, talvez ali aquele primeiro campeonato seja algo que mude a vida dele totalmente. Ele participa ali, fica maravilhado com tudo aquilo, quer dar seguimento naquilo ali. Então, assim, eu acho que, no geral, não só do taekwondo, assim, o esporte é uma das melhores ferramentas de transformação. Você tira a criança da rua e dá um direcionamento, dá uma oportunidade, dá realmente ali um caminho para ela. Então, esse investimento na base é muito importante, assim, que eu vejo como no âmbito geral. Você acha que foi isso que aconteceu com você? Tipo assim, de dar um tique assim na sua cabeça de, meu Deus, taekwondo pode ser muito mais do que apenas um hobby ou algo que eu gosto de fazer ali brincando. E eu acho que foi uma coisa que aconteceu sem eu perceber. Quando eu vi, eu já estava envolvido demais, já trabalhava com taekwondo, já competia, e foi o que me formou hoje. Eu não sei o que eu teria me tornado se não fosse taekwondo na minha vida desde a infância. Então, assim, é muito legal a gente ver como que o esporte impacta em todas as direções. Então, fui lá para fazer aula de natação, conheci o esporte que eu nunca tinha ouvido falar, e é a minha ferramenta de trabalho hoje, e vou para a seleção brasileira. Olha isso, que loucura! Que loucura! Caramba! E quais que são, pensando um pouco menor, assim, quais que são os seus objetivos, os próximos passos, assim, em curto prazo? Assim, um dos meus principais objetivos é estruturar esse projeto, né, primeiramente, para poder dar oportunidade também para os alunos, meus atletas, e classificar essa galerinha aqui também para o Campeonato Nacional. Essa aqui é uma foto do evento que a gente foi agora esse final de semana. Então, assim, eu confesso para vocês que isso aqui representa um valor bem maior do que qualquer pódio que eu possa alcançar. Você poder transformar a vida de outras pessoas, acho que faz total diferença também. Então, tenho muito orgulho disso que eu tenho construído aqui. E você é professor, treinador desde 2020, né? Você falou? E eu comecei a dar aula em 2017, quando abriu a academia. Eu tinha 16 anos, onde eu comecei a caminhar assim, nessa carreira também de professor. E aí, em 2020, eu assumi a academia totalmente como gestor também. Então, em 2020, acho que eu virei empresário junto com professor. E hoje, além de professor, atleta, empresário, eu também estou iniciando a carreira de treinador. Então, é um dos objetivos que eu tenho quando eu parar de competir, de me tornar um treinador de alto rendimento ali para levar essa galerinha para competir no meu lugar. Que bacana! E quantos atletas você tem atualmente? Nesse evento a gente levou 22 atletas, mas assim, tem um mais na academia que deixaram para ir na segunda etapa, aí na terceira. Ano passado a gente conseguiu 10 campeões mineiros, assim, no geral, das 3 etapas. Então, assim, se você ganha 2, ou conquista um ouro, uma prata, um bronze, aí na somada total, no final, a gente teve 10 campeões. E aí volta aquela parte da questão do recurso, né? Porque a gente teve 10 campeões na categoria faixa colorida, mas o Campeonato Brasileiro era lá em Aracaju. Então, assim, eu não levei ninguém para o Nacional, porque era muito caro a viagem. Mas qual que é o sentimento, assim, que bate, sabendo que você está mudando a vida de mais de 20 jovens, 20 crianças? Como é isso para você? É muito gratificante, né? Eu acho que a oportunidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas é que te dá sentido. É uma das minhas filosofias de vida hoje. Hoje eu procuro sempre ensinar pelo exemplo. Então, eu acho que mostrar o caminho e mostrar ali que eles podem chegar também, isso faz mais diferença. Então, eu levanto da cama com esse propósito, de poder impactar vidas e ensinar pelo exemplo. Que lindo, que lindo. E você falou esse objetivo assim, a curto prazo, né? Porque os sonhos são infinitos dentro de ensinar diversos jovens, né? Você tem algum objetivo muito específico, assim, a longo prazo, algum sonho alto que você tem? Olha, eu tenho um novo sonho que antes eu não pensava muito, mas que está começando a florar, de poder iniciar essa carreira de treinador e chegar na seleção também como treinador, futuramente, quem sabe, né, me tornar um treinador e também sendo convocado para a seleção brasileira, carreira nova que eu pretendo iniciar, então posso colocar como sonho a longo prazo aí. Que bacana mesmo. Voltando a falar um pouco do esporte, Luiz, eu queria que você me explicasse um pouco, até para quem não conhece, assim, um pouco dessa história do esporte, do taekwondo em si, né? Como você acha que ele age em cima dos atletas, assim? Você falou que é um esporte muito técnico, de muita estratégia. Como você enxerga o poder do taekwondo dentro da pessoa, dentro dos atletas que estão lutando taekwondo? Eu acho que antes de eu falar assim, do poder dos atletas em quadro, eu acho que eu tenho que falar um pouco dos valores que o esporte transmite. Então, o taekwondo é uma arte marcial vindo lá da Coreia do Sul, que tem valores muito legais impregnados dentro da essência do esporte. Então, antes do aluno ir no seu primeiro campeonato, ele tem que aprender a ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sabe que quer ter cortesia com as pessoas mais velhas.
Então, toda essa filosofia que o esporte ensina, ela torna os atletas de taekwondo extremamente educados, pessoas ali que sabem se comportar em um ambiente, sabem respeitar as pessoas mais velhas. Então, eu acho que essa filosofia é o que fica para a vida, independente da competição onde eles forem, o que eles vão ser ali como atleta, porque você não vai ser atleta a vida inteira. Então, eu acho que essa filosofia que a gente aprende dentro do esporte, sobre respeitar os mais velhos, sobre toda essa cultura que ele ensina para a gente, eu acho que isso é muito válido, isso que ensina ali no decorrer da vida, que vai ficar no decorrer da vida. Quando ele entra no tatame para competir, ali está dentro do tatame, inclusive eu acho muito legal, porque acabou a luta ali, não tem inimigo ali dentro. A pessoa pode ser até um amigo meu, em determinado momento eu vou ter que lutar com ele ali, porque a gente está na mesma categoria de peso, ou caiu para lutar um com o outro, mas é dentro do tatame. O que aconteceu no tatame fica no tatame, é uma disputa, ali é um jogo estratégico, acabou a luta, mantém um respeito lá de fora. Então acho que essa cultura é bem legal que o taekwondo ensina. Bacana. E eu já te fiz essa pergunta, eu acho que estava até off-camera, assim, não estava gravando, mas eu queria repetir ela. Você, né, para além de atleta, é também professor. E juntando essas duas vivências, assim, juntando também os valores do taekwondo que você acabou de dizer pra gente, como que você chega diferente na luta? Porque eu acho que isso deve modificar até a forma que você enxerga esse processo, né? O que diferencia você, para além de atleta, ser professor dentro da sua luta, dentro do esporte para você? Eu acho que eu consigo ter uma visão ampla de como que a evolução acontece naquele momento ali. Então, como eu tenho atletas também iniciando, atletas que estão ali intermediários, atletas que já estão ali no nível mais alto, eu consigo perceber algumas falhas que acontecem dentro da luta ali, que eu vejo que fazem parte do processo, alguns erros que são cometidos, e que essa evolução vai acontecer, que a gente tem que aprender. Algumas coisas a gente aprende só errando. Então, essa visão também é legal. Às vezes, quando a gente é só atleta, a gente não consegue entender que aquilo ali faz parte do processo. Então, uma coisa que eu aprendi muito a lidar é que eu tinha que respeitar os meus limites e respeitar o momento que eu estava vivendo. Talvez não era o momento de ser campeão ali, por mais que eu queria, tinha vontade de ganhar, precisava me preparar um pouco mais, mas eu tinha que ter aquela vivência, tinha que perder um campeonato por falta, tinha que perder um campeonato ali faltando poucos segundos ali para ganhar, acabei tomando uma virada. Isso faz parte do processo, isso é uma aprendizagem que a gente pega ao longo do tempo. E depois que eu comecei a dar aula e vi os alunos passando por esse processo também, eu entendi, porque eu não podia sair da luta ali extremamente chateado só pelo resultado em si, sabendo que eu tinha melhorado no meu desempenho. Às vezes seu desempenho pode ter sido muito melhor e você ainda não vai ganhar a luta, porque o adversário foi melhor também, ou porque não era o momento de você ganhar, mas não quer dizer que o trabalho que você vem fazendo foi feito em vão, que o trabalho que você vem fazendo não está sendo legal, não está sendo constante. É uma coisa que a evolução precisa de tempo. Então, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, até você chegar no seu objetivo final. Com certeza. Teve alguma luta que te marcou muito? Teve uma luta, a Copa do Brasil, quando eu estava foi a minha última luta no Sub-21. A gente tem uma categoria que é até 21 anos, então era a minha última luta Sub-21, a luta que eu estava ganhando. Ganhei o primeiro round, estava ganhando o segundo. E aí, em um determinado momento da luta, eu fui tentar fazer um golpe onde o atleta acabou aproximando, e diminuiu muita distância, meu golpe resvalou abaixo da cintura. Nesse momento, o atleta ele caiu lesionado, e aí entrou a equipe médica em quadra, e como ele não voltou para a luta, e o lance foi considerado falta da minha parte, eu fui desclassificado. E aí foi um campeonato que marcou muito, porque ganhei o primeiro round, estava ganhando o segundo, e assim, depois de um tempo eu fiquei pensando, era um lance desnecessário, não tinha necessidade de eu fazer aquele giro ali naquele momento, mas também serviu como aprendizado, coisas que acontecem, eu precisei lidar com essa frustração, mas assim, no momento ele foi bem difícil de lidar, mas eu encaro hoje com justamente aprendizado no decorrer da minha carreira. Às vezes a gente aprende mais errando do que acertando. Exatamente, né? Às vezes aquele campeonato que você perde, ou que você acaba vacilando ali, você aprende mais do que você ganha. Porque às vezes você ganha, você não observa tudo que aconteceu, você ganhei, tá tudo certo. Então, assim, os campeonatos que a gente acaba perdendo ali ensinam muito, e esse campeonato eu aprendi muito. Sobre, às vezes, não vale a pena arriscar alguns lances ali, fazer uma luta mais segura, uma luta mais consistente. É importante também ter esse feed ali no momento da luta. Com certeza. E falando em ensinamentos, eu queria te perguntar, queria que você falasse, na verdade, se você tem alguma mensagem, alguma palavra, assim, para os jovens da região, né, que têm esse desejo, esse sonho de serem atletas, tem alguma mensagem para eles? A mensagem que eu tenho é que vocês têm que acreditar no trabalho que vocês estão fazendo e serem persistentes no que você estiver fazendo, não necessariamente no taekwondo. Aprenda a ser persistente, constante e
seguir aquele processo de dia a dia e saber que as coisas vão acontecer com o tempo. Continuem firmes na caminhada que vocês estão e acreditem. Vocês têm que ser o primeiro a acreditar no potencial de vocês. Se vocês não acreditar, não vai adiantar eu acreditar, outras pessoas acreditar. Vocês têm que ser o primeiro a acreditar no seu potencial e entender que a vida é feita de constância. Lindo. E para fechar com chave de ouro, se fosse para você definir sua trajetória até aqui com uma palavra ou uma frase, qual que seria? Constância. Eu acho que é uma frase que, para mim, e determinação são dois pontos chaves ali que seguiram a minha trajetória até aqui. Como eu falei, quando eu iniciei, eu não era nenhum dos melhores, eu estava ali entre os piores e hoje eu sou um dos únicos que está no esporte até hoje. E falar que eu cheguei à seleção brasileira, de pensar ali há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não era a realidade para mim, ver o que eu estou vivendo hoje, foi através desses pontos chaves. Então, foco, constância e persistência, acho que é a chave ali para o sucesso. Que lindo! Muito, muito obrigada, Luiz. Foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. E além de agradecer ao Luiz, né, por essa conversa maravilhosa, também queria agradecer vocês, espectadores, por acompanharem essa conversa até aqui e também aos nossos patrocinadores, que é a Cedro Mineração e o Grupo 3T. Muito obrigado. Caso vocês queiram acompanhar o Luiz, a gente vai colocar a rede social dele aqui também no Instagram para acompanhar as próximas lutas, os próximos acompanhar o campeonatos. Pan-Americano, exato. E claro, não se esqueça de seguir também a Agência Primaz em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok, no YouTube, em tudo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal.